E não tem treinador, né? Tá suspenso o Zubeldia por 2 Zubeldia jogos. suspenso, Agora o verdade. novo desfalque. Zubeldia e Abel não trabalham nesse final de semana nos jogos, né? Zubeldia tinha tomado o terceiro cartão contra o Grêmio e ainda pegou mais um jogo pela expulsão contra o Atlético, né? Lá atrás. O Ramon abate Abel, dando aula de arbitragem naquele jogo. Aliás, o Abel também acabou acumulando cartão amarelo e vermelho, ficou 2 jogos, né? Estavam perguntando aqui no chat se o Abel já não tinha cumprido contra o Bragantino. São 2 jogos, né, Massa? E o Zubeldia também serão 2 jogos. O time vai ser dirigido pelo Max Cubeiras, com essa situação toda. Eu estava vendo o começo da discussão de vocês sobre preço dos ingressos. Acho incrível, o São Paulo pratica na Libertadores, num jogo que ele já está classificado, tal, um preço da terça-feira, o preço máximo de ingresso na Libertadores. Sim, quando tem jogo da Libertadores e vale bastante coisa, o torcedor de São Paulo vai. Mas dessa vez vale pouca coisa, certo? Seria o momento de alguém que nunca foi num jogo do São Paulo da Libertadores poder ir. E os caras põem Perfeito. o ingresso, né? Como o Vessone falou, olha, velho, é difícil. Final do mês, o caramba, 4 tem jogo no sábado pelo brasileiro, enfim. E em relação ao time, não tem nenhum jogador do DM que vá voltar. A dúvida é se ele vai manter o time inteiro que se esfalfelou lá no charco dos aflitos, com o Oscar, inclusive, de volante contra o Mirassol, que é o time. Aliás, a gente costuma sempre ter uma certa benevolência com os mais fracos, né? E com os times que vão surgindo, vão tendo ascensão. Sabe, os clubes que não publicaram balanço estão numa. 2 clubes da Série A que não publicaram balanço até agora? Quem? Quais são, Mirassol Massa? e Botafogo. Mirassol e Botafogo. Então é bom a gente entender o projeto Mirassol um pouco mais a fundo, certo? Porque o do Botafogo a gente sabe como funciona, mas só para saber, só para constar, o Mirassol, que tem uma folha de pagamento considerável para um time caçula, com vários jogadores experientes, não publicou o balanço, assim como o Botafogo de futebol e regatas. Olha só, hein? Quem diria, hein? Uhum. Botafogo também não. E Botafogo ricaço, né? É isso. O Texas deve estar evocando as leis norte-americanas, né? A gente já deu nossos palpites aqui ontem, então não vamos de novo. E vamos ficando por aqui. O trabalho dele em 2025 teve várias digitais novas, né? Nesses 5 meses, né? Bastante até. Mas se eu fosse eleger uma, eu sei que vai ganhar os garotos, né? Porque é a voz da galera, os garotos vão ganhar, né? Oportunidades aos garotos, que não deixa de ser uma decorrência da temporada de vacas magras, como sempre é o aproveitamento de garotos num time grande. Mas eu gosto particularmente da que é a menos popular, da Ferrarese Cedric. Por quê? Porque é uma forma de o São Paulo mudar de sistema sem precisar de alteração, né, na equipe. Né? E acho que é uma forma que fez com que o São Paulo conseguisse jogar fora de casa de uma maneira muito segura em todas as partidas. Né? E tem até agora sustentado o time em 3 frentes. Eu acho que essa é a menos popular, mas para mim é a mais importante, porque é a que demonstra uma variação tática sem necessitar uma alteração propriamente dita. Boa. Renan, boa. Eu acho que a gente está diante de uma situação, e às vezes o campo mostra uma coisa diferente do que a gente imaginava. O Oscar foi contratado para ser um meia de criação e barra de definição, né? Que o São Paulo não tem há muito tempo. A questão é que depois de tanto tempo na China, a gente não sabia qual o jogador que a gente ia encontrar, né? Em quais condições, em qual situação. E a gente viu o Oscar um pouco fazendo de tudo, né? Jogando aberto pela esquerda, jogando centralizado, jogando de terceiro. E as 2 partidas que ele começou jogando nessa posição mais de volante me impressionaram bastante.
porque ele não jogou contra o Náutico apenas. Eu fui buscar a referência da escalação contra o Náutico e a gente tem o jogo do Palmeiras, do pênalti do Vitor Roque, né? A escalação do Náutico ela é idêntica do Palmeiras, a não ser a dupla de ataque, já que Lucas e Caleri não estão mais à disposição, jogaram André Silva e Ferreirão, né? O resto é o time idêntico, né? Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco, Cédric, Enzo, Alisson, Oscar, Luciano, né? O São Paulo não jogou contra um time de Série C com o Oscar de volante. Ele jogou uma semi contra o Palmeiras no Allianz Parque com o Oscar de volante. Todo mundo, a gente estava aqui à época, quando saiu a escalação contra o Palmeiras, todo mundo foi ao desespero, achando que o São Paulo ficaria vulnerável, que o Oscar não aguentaria o tranco, e ele jogou muito bem e o time não se estruturou, pelo contrário. O time teve posse, ele tem uma leitura de marcação, curiosamente, desenvolvida na Europa interessante, e ele permitiu que jogassem na frente, na época, Luciano, Lucas e Caleri, sem um desequilíbrio no time, e agora Luciano, Ferreirão e André. Talvez, gente, a gente esteja imaginando o Oscar numa coisa que ele não pode mais entregar, sabe? Agilidade, força, chegada. As chegadas dele são discretas. Hoje em dia, ele não é um jogador que bate sempre de média distância, que tem agora, ele tem uma cadência, uma visão, uma distribuição que talvez melhor com o momento da carreira dele do que o ponta de lança que a gente imaginava. Isso faz parte. Depende. Então, depende. Essa história de vamos colocar um monte de marcadores para o craque decidir, hoje no futebol é cada vez mais difícil o craque com uma certa idade jogar de costas, tomar bordoada, ter que se deslocar o tempo todo. O jogador de meio de campo inteligente de frente, e isso não é no Brasil, né? A gente viu na Europa tantos outros meias recuarem, darem um passo atrás e tornarem jogadores brilhantes no final das carreiras. Modric, Kroos, Pirlo, tem uns 500. Schweinsteiger, pode botar... Você tem uns 200 aí, para exemplo. E pode ser que vire a melhor posição para o Oscar de acordo com o elenco do São Paulo. É até uma contradição, né? Porque o elenco do São Paulo tem mais volante do que meia ou atacante. Porém, o Oscar foi muito bem nessa situação. Parecia ser uma aberração, né? Porque ela começou naquele jogo com o Santos, e aí o São Paulo perde o jogo, perde a invencibilidade no ano de 3-1 na Vila. Oscar de volante é um absurdo. Mas todas as outras vezes que o Oscar foi para volante com um time mais estruturado, funcionou muito bem. Então acho que passa a ser uma opção. E aí é aquilo, cara. O que eu acho, o Renan da posição. Hoje é quase apenas nessa área do campo que o jogador tem alguns segundos para de frente olhar e distribuir o jogo, né? E o volante hoje que só marca, cara, por isso que eu tô achando, ou o Pablo Maia vai fazer muita coisa, o Luan não vai jogar, o Negruti dificilmente vai jogar, ou o Pablo Maia vai incrementar muito o jogo dele, ou vai ser difícil ele jogar. É uma coisa que está acontecendo com quase nesse time do São Paulo. E eu acho que a forma de você encaixar o Luciano... Ninguém está dizendo que o Luciano está jogando de meia, né? Quando o Oscar joga de volante, o Luciano não joga de meia. Ele dá um passo à frente. Ele encosta no centroavante. Automaticamente. Foi assim no Allianz. Foi assim nos aflitos. Vai ser assim em outros lugares. Então, dependendo do adversário, da situação, da contingência, é uma situação que pode ser repetida. E eu não acho nenhuma. Eu já não temo quando sai a escalação, quando está o Oscar ao lado de um volante, pelo que a gente observou nos últimos jogos. A ver como vai acontecer daqui para frente, né? Quando voltarem alguns jogadores machucados e tudo mais. Então é isso, né, galera? São Paulo joga amanhã contra a equipe do Mirassol, né? No Morumbi. Então,
não saiu a parcial dos ingressos vendidos ainda, mas é um jogo que o São Paulo tem que fazer os 3 pontos. São Paulo precisa fazer os 3 pontos nesse jogo, né? Porque aí, para entrar na parte de cima da tabela, é um jogo importantíssimo pro São Paulo. Os 3 pontos, o São Paulo respira, tira qualquer pressão, né? E aí vai vir mais confiança, como a gente vem falando aí, né? Deve ter possíveis mudanças na escalação, né? Então, bora ver. Eu acho que a zaga vai ser Alan Franco e Arboleda. Então, vamos ficar de olho sobre essa posição do Oscar, do Lucas, do Luciano, né? Será que o Rian vai ser titular? O Ferreirão vai ser titular? Eu acho que o Ferreirinha volta, não sei. Então, vamos ficar de olho aí. Qualquer provável escalação, a gente sai aí fazendo um react aí pra vocês, valeu? Mas é jogo importantíssimo pro São Paulo, cara. Tem que ganhar um jogo. São Paulo amanhã tem que ganhar esse jogo. Então, é isso. Comenta a opinião de vocês aí, qual escalação vocês entrariam pra esse jogo aí? Seria totalmente ofensivo? Ou o Mirassol pode fazer perigo ao São Paulo? Comenta aí a opinião de vocês aí embaixo aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Valeu? É nóis! E amanhã tem vídeo fazendo react aí da escalação, da confirmação da escalação e a parcial de ingresso. Valeu?